Beleza, então o que a gente vai fazer agora então, é aquele esquema de pegou uma estrela, ganha ponto. Pegou uma rocha, perde vida. Certo? Então, para fazer isso, eu vou criar mais alguns atributos aqui na minha classe, umas variáveis. Então, que serão quatro. O txt_pontos, para armazenar visualmente os pontos. O txt_vidas, mesma coisa para vidas. O pontos e o vidas. Qual é a diferença aqui? O pontos é o número, né, de pontos que ele tem. Vidas, o número de vidas que ele tem. E o txt é a apresentação dessa informação na tela. Eu gosto de fazer assim porque eu organizo. O que é texto fica aqui e o valor que eu vou somar ou diminuir fica numa variável separada. Primeira coisa, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. No meu create, toda vez que eu der um create, eu vou fazer agora o seguinte. Eu vou comentar aqui. Pontos e vidas. Aqui, vamos trabalhar primeiro com a parte visual. Eu vou adicionar o seguinte. Deixa eu pensar. Eu vou ter que adicionar o txt de pontos e o txt de vidas, que na verdade vão ter alguns txts aí que eu vou ter que colocar. Por quê? Porque eu preciso escrever a palavra pontos, escrever a palavra vidas e num outro txt eu guardar essa informação. Então eu vou ter que fazer o seguinte, comandinho para adicionar texto. Por enquanto é só assim, ó. This add text. Então estou adicionando um texto a ele. Normalmente, né, quase sempre começa com posição X e posição Y. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou começar os pontos assim. Até que vamos ver. X, 30. No Y, eu vou pegar o chão que eu já tenho. Olha o que eu vou fazer que interessante. Eu vou pegar o Y do chão, que é onde o chão foi escrito, e vou somar 60, por exemplo. O que eu estou fazendo então? A altura do chão mais 60, para ele ficar abaixo do chão. Tá? Depois eu vou dizer o texto que eu quero, nesse caso vai ser os pontos, quantos pontos ele tem, pontos, 2 pontos. E depois eu só vou colocar aqui, não vou botar muita frescurinha aqui, tá? Eu vou colocar só que a fonte, tá? Fazer coisa bem mais elaborada, mas vamos lá. 16. E vou dizer então que o preenchimento desse negócio é preto. Eu vou fazer bem simples aqui, só para a gente poder ver bonitinho. Tá? Então esse aqui é um. Então o que eu botei aqui de novo? Eixo X, eixo Y, texto que vai aparecer, e aqui eu posso colocar alguma formatação visual. Se vocês entrarem no site do Phaser lá, phaser.io, tem um monte de exemplo de como trabalhar com efeitos de imagem e tudo mais. Tá? Que é basicamente copiar e colar estilo, entender o estilo. Tá? Não é nada muito complexo. Aí agora aqui eu vou fazer a mesma coisa. Tá, não vou ser tão... Isso. Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora é para escrever vidas 2 pontos. Eu vou botar 530, vou andar um pouco mais. A posição do eixo Y é a mesma. Só que aqui vai escrever vidas. E aqui, o que eu poderia fazer de diferente aqui? Colocar em outra cor? Pode ser. Vou botar vermelho e azul. Tá? Vamos ver o que acontece. Então aqui, ó, escrevi ponto, escrevi vidas. Vamos ver se vai ficar bom? Vamos ver. Vou vir aqui e vou rodar. Vamos rodar no Firefox, claro. No esquema do... para rodar com a... para não dar o cross origem aqui, ele tem que ser no Firefox. Então eu estou aqui. Apareceu lá, pontos e vidas. Vidas até poderia ficar um pouquinho mais para o lado. Mas são tudo detalhes ajustáveis. Tá? Cada um de vocês pode fazer o que quiser.
Então, pontos e vidas estão ali, ó. Agora eu tenho que escrever o 0 do lado dos pontos e o 2 do lado de vidas. Tá? Eu vou fazer justamente o oposto. Olha o que eu vou fazer. Em pontos, eu vou usar aquela variável que eu defini lá em cima. Ele começa com 0 pontos. Que eu até poderia pegar da variável, tá? Poderia dizer aqui, ó, dis.pontos igual a 0. E aqui ele vai entrar o dis.pontos. O que eu estou fazendo aqui, só para ficar bem claro, né? Eu criei uma variável inicializando em 0 a minha pontuação, e eu estou atribuindo a outra variável o resultado desse texto que eu acrescentei. Da mesma forma que eu faço com a rocha, com o personagem. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou precisar manipular esse texto. Tá? Por exemplo, quando o cara tem que ganhar um ponto, tem que incrementar 1, coisa que eu não precisava fazer aqui em cima. É por isso. Aí aqui eu vou inverter. Vou botar azul no primeiro e vermelho no segundo. Então, sempre que eu precisar que eu criar algum elemento na minha tela que eu precise mexer depois, é importante que eu atribua a uma variável, senão eu não vou conseguir fazer isso de uma forma fácil. Tá? Vamos lá. Vidas. Eu vou dizer que ele tem 2 vidas, tá? Epa, mas ficou horrível o posicionamento. Não pode ser 30 aqui. Tem que dar um gazinho a mais ali. Não pode ser 30. Vai ter que ser... Quem sabe, vamos botar mais pro lado aí. Ops, não é aqui. Vamos botar aqui, mais 90, 120, mais 90, 720. Vamos ver se vai ficar bom. Ficou totalmente esquisito o posicionamento, né? Vamos ver se vai ficar bom. Muito, ficou demais. Tá, então vamos botar 90, 690. Ah, tá. Mas só esse aqui. Sei. Tá bom. Agora vai ficar razoável. Tá? Não precisa ser... Aí, pronto. Então agora é o seguinte. Quando eu pegar uma rocha, diminui uma vida. Quando eu pegar um ponto, aumento. Quando eu pegar uma estrela, aumento um ponto. Então para fazer isso, é bem simples. Eu vou ter que ir lá no meu console. Onde eu tinha o meu console lá no meu método pegou. Em vez de dizer pegou uma estrela e pegou uma rocha, eu vou fazer isso aqui, ó. Se é uma estrela, dis.pontos mais, né? Acrescento um ponto. E dis.txt pontos.text é igual a dis.pontos. E é opa. E aí eu faço a mesma coisa quando eu estiver trabalhando com as minhas vidas agora. Quando eu pegar uma rocha, eu vou dizer que dis.vidas menos dis.txtvidas.text igual a dis.vidas. Então eu fiz isso. Tá, então vamos lá ver agora o resultado. Peguei uma rocha, perdi uma vida. Não sei se eu consigo chegar na estrela. Não consigo, ela está caindo muito para o lado. Mas deu para vocês observar isso, né? Que quando eu pego, ele já diminui a vida e os pontos vai dar certo também. Ok? Então, beleza. Então, agora o que a gente tem que fazer é fazer com que essas estrelas e essas rochas, elas, para ter uma lógica melhor, né? Que elas caiam em quantidade maior, né? Então, eu pensei aí, de repente, em 12 estrelas e
4 rochas, sei lá. Então, algo do tipo. Vamos fazer assim. Então, onde eu tinha? Eu estava até montando aqui da aula passada, né? Eu não me lembro se eu cheguei a montar para vocês, mas eu estava montando os prêmios aqui, né? Eu estava começando a montar os meus prêmios. Onde é que eu adicionei a minha rocha? Sim, eu comecei a montar a minha estrela aqui e não terminei. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou terminar de montar a minha estrela, que eu tenho a minha chave, que é um star, e aí eu vou ter que completar o meu código perguntando, dizendo quantas estrelas eu quero e como ela deve funcionar. Então eu vou largar aqui um repeat 11 vezes e aí eu vou setar o meu XY. Tá? O meu X ele vai começar no 0. Ele vai... O meu Y ele vai começar no 0. E o meu X eu quero que ele ande de 35 em 35. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, faltou aqui 2 pontos. E aqui também. Vamos ver o que vai acontecer. Tá ali, ficou esquisito. Mas viram que ele... Agora a gente vai dar uma melhoradinha. Mas, opa. Mas vocês viram que ele... O que eu fiz aqui? Eu disse que eu quero que ele exiba uma estrela. Repete essa estrela 11 vezes. O XY, ele começa no 0. O Y é no 0. E o X, eu quero que ele dê um intervalo de 35 entre uma estrela e outra. Agora eu não vou querer mais isso. Eu vou querer que ele faça... vamos pensar aqui. Eu tenho 800. Dividir por 12, tem que ter um espaço de 66 para cada uma. Então eu vou dizer que eu quero que ele bote 60 espaço. Vamos ver. Olha lá. Quase bom. Posso botar um pouco mais para o lado se eu quiser. É questão de ajuste. Ó. A estrelinha aqui começou muito no início. Então aqui ela vai começar, o X vai começar, como ele começa no meio tem 32, então aqui eu vou começar no 20. E era isso. Agora vai ficar melhor. Nós vamos ter resolvido essa bronca aqui. Pá, já ficou mais bonitinho. Agora, a minha rocha, claro que eu tenho como fazer isso ficar aleatório, etc, né? Mas agora eu vou fazer a mesma coisa para a minha rocha. Só que a minha rocha, que seria aí o meu inimigos, é rock, ele repete 4, ele começa, vamos pensar aqui no 50, deixa eu começar, ver se ele deixa eu colocar negativo aqui. Ele começa no menos 100 e o step dele é 90. E aqui, na hora de colidir, ele colide com inimigo. Agora. Não colide mais com essa rocha. Essa rocha não existe mais. Vamos ver. Puf, errei alguma coisa. Viu que caiu 5? E eu... Ah, o repete 4 de 0 até 4. E aqui faltou um O. E eu vou meter um passo maior, 130. Então aqui está vindo 12 estrelas e 5 rochas. Vamos ver aqui. Olha lá. Pum. E era isso. Ele cai por cima. É bom que ele não está perdendo quase vida. Cadê a Amy? Claro, caiu só uma vez. Né? Um ponto, uma vida. Porque aí não tem mais como fazer. Deixa eu tentar voltar de novo para vocês verem. Vou tentar fugir.
um ponto duas vezes, tá? Então, beleza. Então, agora está exibindo direitinho. Claro que está caindo fixo, etc, etc. Mas ele está caindo direitinho. Então, uma estrela 12 vezes com esse espaçamento e uma rocha que aí vai ser 5 vezes, né? Com esse espaçamento. Com isso, a gente já consegue fazer ele cair, pegar vida e não sei mais o que. O que falta para o nosso jogo ficar mais legal agora são duas coisas. Que a gente consegue pelo menos ter um jogo já numa versãozinha assim que dá para brincar. Né? O jogo está extremamente previsível. Então eu diria que ele precisa de duas coisas para ser funcional. Primeiro, as rochas e as estrelas elas têm que ficar sucessivamente caindo, né? Elas não podem parar de cair. O meu boneco não está batendo nos cantos, eu tenho que resolver isso também. A minha estrela e as minhas rochas elas têm que ficar caindo até que o jogo acabe. Eu tenho que botar uma regra, sei lá, cada 10 pontos eu termino o jogo, e quando pegar 2 vidas eu perdo 2 vezes eu morro. Eu posso fazer isso. Mas a ideia. E quando for cair estrelas e cair também a minha rocha, que isso caia de forma aleatória, né? Tá muito fixo. Então é isso que a gente vai fazer no próximo vídeo.